Ó, a partir de hoje, alunos da rede municipal do Rio de Janeiro não podem mais usar os telefones celular nas escolas. Não é nem só dentro de sala de aula, não. É na escola inteira. Pelo decreto que foi publicado hoje, nem mesmo ali na hora do recreio, na hora da entrada, na hora da saída, os telefones podem ser usados. A medida, gente, entra em vigor em 30 dias. Os celulares e tablets também, viu, deverão ser guardados na mochila ou na bolsa do aluno, desligado ou ligado, mas ali, ó, em modo silencioso. O aluno não pode pegar, a mamãe tá ligando, não pode pegar, tá bom? E aí a gente quer saber o que você aí de casa acha. Você concorda com essa lei? Então manda pra gente a sua opinião aqui no nosso Facebook. Vai lá, ó, Fala S, tudo juntinho. Manda pra gente sua opinião, porque um dos argumentos para essa lei é que a escola é um lugar de interação, isso mesmo. E que as crianças e os adolescentes estão ficando cada vez mais o quê? Ali, ó, cada um no seu mundinho, cada um isolado. Então vamos bater um papo sobre esse assunto, participe com a gente. Eu quero saber a sua opinião aqui no nosso estúdio. Eu recebo Elza Leite, psicóloga. Tudo bem, Elza? Boa tarde, seja bem-vinda, viu? A gente também recebe aqui a Josélia Almeida, tem 5 filhos e vai contar pra gente o que ela achou também dessa decisão que está acontecendo lá no Rio de Janeiro, né? Pode ser que chegue para cá também, né? Porque tudo que pode ser um bom exemplo, geralmente é copiado. E a gente também tem a presença do André Cavati, que também é pai, né, André? Boa tarde. Boa tarde. Sejam bem-vindos, tá? Todos vocês. Josélia, vou começar com você. E aí? O que você me diz dessa decisão? Eu sou a favor, totalmente a favor do corte total. Porque várias vezes eu entro no WhatsApp dos meus filhos, que eu monitoro, tá online. Em vez de estar estudando, tem péssimo atraso na escola por causa de quê? Do celular. Eu mando mensagem e não visualizo, porque está conversando com um coleguinha ou no Instagram. Ignora até a mensagem da mãe. Até minha. E dá prioridade para os amigos. Para os amigos. Ainda mais vive no Instagram, online. Sou a favor do corte total até na hora de vir embora. E qual que você acha que seria a reação dos seus filhos diante disso? Péssimo. Porque eles são viciados em celulares. E eu sou a favor. Se chegar aqui, eu vou amar, vou adorar. Gosto assim, ó, sinceridade de mãe, a mãe que identifica, né, sabe qual é a realidade dentro de casa. Isso é muito importante, porque às vezes a mãe mascara, né? Não, meus filhos não são viciados em celular, não. E aí fica tampando o sol com a peneira, né? E pra você, André, o que você achou dessa decisão? Eu acho uma decisão cabível também, porque, querendo ou não, a gente está na escola, a gente tem que interagir, tem que, né, ter o meio, se comunicar, né, prestar atenção em outras coisas e também tarefas que a gente envolve equipe, grupo, que quando a criança chegar na fase adulta, ela vai precisar dessa interação, né? O celular só não vai resolver os problemas da vida adulta, né? E é interessante, André, que você trabalha com isso, né? Você é da área aí, da informática, da era digital, e mesmo sendo profissional desse meio, você concorda? Concordo, sim, porque além de ser profissional do meio, a gente vive isso e vê muito essa necessidade hoje do eletrônico, né? Tem pessoas que botam aquilo como se fosse algo assim, além das expectativas, né? Tipo assim, não posso viver sem. Então isso preocupa um pouco, né? Porque acaba gerando... A tecnologia, ela é um mal necessário, né? Tipo assim, a gente vai precisar da tecnologia o tempo todo. A tendência é cada vez mais ficar mais a tecnologia envolvendo o nosso dia a dia. Mas nós temos que ter o controle também de chegar em casa, a gente também como adulto também, limitar também o nosso uso, para a gente também ter a interação social dentro de casa, né? Que às vezes acontece de todo mundo estar lá dentro de casa, mas não estar dentro de casa, né? Você tocou num ponto muito importante. Daqui a pouquinho a gente vai chegar lá também, que não é só dentro da escola, não. Às vezes no café da manhã, no almoço em família, tá todo mundo assim, ó. Ou então até num sábado, numa diversão, né, Elza? Todo mundo sai para lanchar e tá todo mundo assim na lanchonete. Agora explica pra gente de que forma que o celular, Elza, acaba roubando essa atenção, principalmente dos adolescentes, e isolando ele. Ele realmente, o celular é capaz de fazer isso? Sim. O mau uso da tecnologia pode trazer muitos prejuízos para o processo social, para as questões cognitivas, para a visão, para a questão... André, empresta seu microfone para a Elza, por gentileza, para a gente resolver. Para a questão ortopédica,
É uma ferramenta necessária. Eu tenho muita preocupação quando a gente faz abordagens muito radicais, impõe regras muito radicais. Acho que a gente pode construir combinados entre a escola e o aluno, entre a família e o estudante, para que ele saiba utilizar aquela ferramenta que é muito importante para trazer informação na hora certa. Qual é a função da aula, a função da escola? A função da escola é escolarizar o aluno. Então, durante aquele período de aula, o aluno precisa prestar atenção na aula. Na parte da socialização, ele pode utilizar o celular para se comunicar com as pessoas lá fora, para dar notícia para a família, para fazer algum tipo de pesquisa, inclusive estudantil. Desde que se saiba usar, não há problema nenhum. Agora, o excesso do uso de celular pode trazer vício, por quê? O nosso cérebro ele tem um neurotransmissor chamado dopamina, que é um neurotransmissor de recompensa. Ele precisa do imediatismo, ele precisa daquela satisfação imediata. E o celular traz muito isso, porque a gente vai passando rapidamente o dedo e a gente tem tudo que a gente quer rápido, sem muito esforço. E isso vai gerando na criança comodismo, isso vai gerando na criança uma ignorância, né? A criança não vai evoluindo, ela não vai tendo o interesse de buscar mais informação, vai privando a criança do contato social. A criança vê muitos assuntos rapidamente, mas ela não mergulha em muitos universos, ela não tem consistência de vários assuntos, porque é tudo muito rápido, gera muito imediatismo, pouquíssima tolerância à frustração. As pessoas que construíram essa tecnologia lá no Vale do Silício, por exemplo, eles não deixam os filhos deles terem acesso à tecnologia de uma forma exagerada. Alguns não deixam ter nenhum acesso. Então, assim, inclusive, matricularam os filhos em escolas que não têm acesso. Quem criou, gente, rede social, o filho não frequenta escola. Exatamente. Que tem acesso a computador, a celular. Então, tudo isso, né? Ou seja... Eu quero vender o meu produto, mas eu não quero que os meus filhos consumam. Então, a gente precisa refletir sobre isso. A gente não pode demonizar o celular, a tecnologia, porque a gente precisa dela. É inevitável, é o que ele falou, é um mal necessário. Agora, a gente tem que aprender a utilizar da forma certa. Ele tem uma função importantíssima, desde que aplicada na hora certa. Escola, durante o período de aula, não é o lugar ideal. Na mesa com a família, também não é o lugar ideal. E esse valor, Roberta, social, é construído primeiro dentro de casa. Porque a escola não tem a função de educar o aluno. Ela tem a função de escolarizar. O processo educacional é dentro do lar. E daqui a pouquinho você vai contar pra gente, já vai pensando aí na resposta, por que essa interação social é tão importante, principalmente na adolescência. A gente não está nem falando do tempo de tela, não. A gente está falando das crianças que estão se isolando. Quais são as consequências delas não interagirem? Às vezes você vai numa festinha de aniversário, você só vê criança no celular, adolescente no celular. Daqui a pouquinho você vai responder pra gente. Mas vamos incluir também mais uma mãe nesse nosso bate-papo, gente. A Essione, ela tem 6 filhos. Alguns já usam o celular e ela vai contar pra gente o que ela achou dessa decisão, né, dessa proibição lá no Rio de Janeiro. Você acha que você vê isso com bons olhos ou não, Essione? Olá, boa tarde. Então, eu acho assim interessante, né? Eu tenho 2 já adolescentes, uma já é jovem, né? Uma de 18 e tem um de 15. Eles têm celular, mas assim, na minha casa a gente já está assim mudando, porque realmente a gente vê assim que o uso muitas vezes é de forma além do normal, né? Então, a gente vai vendo que prejudica, né? E realmente não quer brincar na rua. Eu moro num lugar onde as crianças têm essa possibilidade de brincar na rua e não querem. Então, eu já tenho um tempo já que eu estou praticando com os meus filhos a questão das refeições na mesa. Né? Então, aí não usa celular, então o café da manhã, almoço, o jantar, né? Então a gente faz na mesa e não usa o celular. E a questão da escola, eu acho interessante para eles desenvolverem amizade, né? Relacionamento, não ficar cada um no seu mundinho no celular. E deu certo, tá dando certo essa proposta que você fez de tirar o celular quando vai tomar café, tirar o celular na hora do almoço, não tem televisão. Como é que foi a reação deles? Então, o de 10 anos ficou apaixonado. A de 4, então,
Assim, outro dia eu cheguei tarde, e aí eles mesmos começaram a arrumar a mesa, porque já aprenderam. E é muito bom, porque a gente conversa, todo mundo conversa na mesa, e sem o celular. Ó, já volto a falar com você, que eu tô vendo aqui a Jo, conhecida como a Jo da Maçã do Amor, né? Muito famosa lá na Serra, ela tá aqui concordando com as falas, né, da Essione. Você já tentou fazer esse momento da família sem o celular? Não tentei, eu pratico. Na hora que está almoçando, nada de ficar olhando o celular, nada de ter contato com o celular, não. Porque na hora que está comendo, a gente sempre faz oração antes. Entendeu? E na hora de comer, meu filho, não tem. E eu não sei falar bonito, igual eles falam, mas é tudo do mesmo jeito que eles falam. Eu concordo plenamente com os dois. E qual foi a reação quando você propôs essa história de tirar o celular da mesa? A história é o qual eles aceitam de boa. Eles não reclamam, eles sabem que é errado. Porque o certo é a gente conversar, a gente bate papo, a gente dialoga. E o mais importante, quer saber, a gente conta os momentos importantes que a gente tem em família. É isso que eu tenho com os meus filhos. Eu não tenho marido, mas porém eu tenho os meus filhos, que o melhor momento que eu tenho é na hora que a gente está lanchando, comendo uma pizza ou comendo um café, o que for, isso é importante. Eu sou grata por isso. Olha só, aqui no nosso Facebook, a galera tá dando a opinião. Eu vou abrir o espaço aqui para ler alguns comentários. A Rosa Moraes, ela diz, eu sou contra também aqui em casa. Tem filhos assim, também ficam direto no celular, então ela é contra levar o celular para a escola. A Rosane fala, eu sou a favor, a escola é para aluno interagir e aprender. Eu acredito que elas estão concordando no mesmo viés aí, as duas. Devemos ter essa regra em todo o país, ela dá opinião. O Irineu está aqui elogiando o Fala Espírito Santo, obrigada pelo carinho, viu, Irineu? E ele diz também que ele achou ótima essa proibição dos celulares na sala de aula. Aluno tem que focar nas aulas e celular e redes sociais acabam atrapalhando o aprendizado. A Lourdes Ferreira fala que também é a favor de ser recolhido ali na entrada e só devolvido na saída. A Lindaura também fala que concorda plenamente com a proibição do celular, porque infelizmente hoje as pessoas estão deixando de se socializar. A Flávia Marques, ela dá boa tarde a todos. Boa tarde, Flávia, obrigada pelo carinho. Ela diz, gostaria de saber também sobre o horário de saída nas escolas estaduais, né? Opa, isso é um outro assunto, viu, Flávia? Depois a gente vai acatar aqui a sua sugestão de pauta. André, no seu caso, você também já praticou, tenta fazer essa proposta de tirar o celular em algum momento do dia para ter essa interação maior com os filhos em casa? Sim, né? Em casa já se tornou regra já, né? Tenho um filho autista também e ele se dá muito bem com regra, né? Então, a gente tem um combinado, né? De hora do almoço não tem celular e também de noite também, a partir das 8 horas, todo mundo virar o telefone para baixo e sem notificação, né? Deu para poder ter interação da família também. E aceitou de boa? Aceitou de boa, com ele foi tranquilo, né? No início me reclama um pouquinho, né? Mas acaba acostumando, né? Ele já viu que, de uma certa forma, a gente começa a ter uma vivência maior também entre a família e tudo vai só fluindo, né? Positivamente, né? Agora, ó, já falamos disso aqui, tá? De nada adianta a gente tirar o celular das crianças na mesa e tá o pai e a mãe. Não, estou resolvendo um problema de trabalho. Não, mamãe só está respondendo o chefe. Não, papai está resolvendo um problema aqui. De nada adianta. A gente é o exemplo, né, Elza? Exatamente. A gente tem que pensar muito no tempo de qualidade, passa muito rápido o momento família. A gente trabalha tanto, o momento que a gente tem para curtir a nossa família, os nossos filhos, nosso cônjuge, ele é precioso. O tempo voa. E a gente não pode perder tempo. A tecnologia, o que ela fez? Ela aproximou as pessoas que estão longe e ela tem distanciado as pessoas que estão perto. A gente não pode deixar com que a tecnologia roube o melhor que a gente tem, que é os nossos momentos em família. Às vezes a gente fala assim, tem pai e mãe perdendo o filho dentro de casa, porque não consegue interagir, não consegue sentar à mesa e descobrir qual é a cor preferida do filho. Por quê? Porque está o tempo todo ocupado com outras coisas. A gente traz trabalho para casa, a gente responde todo mundo, a vida está passando e as pessoas não conseguem se olhar. Qual é o grande perigo da tecnologia para a socialização? Respondendo à sua pergunta anterior. Nós somos seres sociais, a gente precisa do outro para se referenciar.
Através da socialização, desse contato, a gente tem pertencimento, a gente tem construção de valores sociais, morais, religiosos, cidadania, família, empatia. Então, quando você fica ali totalmente entregue a uma tecnologia, o mundo está passando ao seu redor e você está perdendo a capacidade de observar para construir boas referências daquilo que você quer ou não repetir para a sua vida. Então, é muito importante a gente estimular todo mundo a conviver em sociedade, porque cada dia que passa as pessoas têm ficado mais frias, menos empáticas, mais distantes, porque está faltando isso, esse contato, esse olho no olho, esse... E aí, como é que você está? Bom dia, tudo bem? Não tem mais. Verdade, muito forte o que você disse, que o celular, a tecnologia nos aproximou de quem está longe e nos distanciou de quem está perto. Forte isso, né? Agora, ó, você que está aí ligando a televisão agora, acompanhando o Fala Espírito Santo, a gente está discutindo hoje aqui um decreto que começa a valer a partir de hoje nas escolas da rede municipal lá no Rio de Janeiro, que é o quê? A proibição do celular na sala de aula. Não é só o fato assim, tô levando, vou pegar na hora do recreio. Não, até isso também está proibido. Para quê, Roberto? Por que inventaram isso? Para criar mais interação entre os alunos. E a gente está trazendo esse debate para a nossa realidade, se você é a favor ou se você é contra. E aqui no nosso Facebook tem mais comentários. Gente, diretora Adriana Max, libera mais tempo, viu? Que tá rendendo. A Cristiane Dias diz, minha filha não tinha permissão para levar celular na escola, porque acredito que atrapalha o ensino, né? Ou seja, uma decisão também da mãe aí, não é só da escola. A Mara Monte diz, esse momento que as famílias estão precisando, também trazendo, né, essa decisão aí para dentro de casa, como que a gente pode evoluir também como família. LP Cartes diz, Roberto, infelizmente o celular está acabando com a humanidade, não só os jovens, crianças, casamentos, enfim, tudo deveria proibir, né, também a favor da proibição dos celulares nas escolas e faz esse alerta aí também para os casamentos, tá? Também tem mais comentários aqui, a Damiane de Jesus, ela diz, Roberta, boa tarde. Eu não concordo. Eu sou a favor da educação em casa para que eles moderem o uso. É muito importante a gente ter esse contraponto, que é um momento aqui de debate, de opinião. E a Damiane veio manifestar aqui a opinião dela no nosso Facebook, a favor da educação em casa. Vamos ver se isso funciona? Elza, os adolescentes, eles conseguem ter esse autocontrole? Se a gente tentar fazer uma negociação, por exemplo, em casa é uma coisa, na escola o comportamento da criança longe dos pais pode ser outro. É possível eles terem esse autocontrole? Assim, é possível, mas tem que ser muito bem trabalhado desde a infância. Às vezes a gente quer impor regras para o adolescente, só que durante o período infantil, né, da construção do caráter e personalidade da criança, isso nunca foi estabelecido. Aí você imagina, a pessoa nunca lidou com regra nenhuma. E aí, de repente, da noite para o dia, estão impondo um monte de coisa. Aí tem a questão dos desafios da própria idade. O adolescente, ele quer o seu lugar a sol, ele vai defender os seus pontos de vista, ele quer se autoafirmar, ele confronta ideias. E a gente tem choque cultural hoje muito grande, né? Um choque intergeracional de valores, né? A gente recebeu um tipo de educação lá atrás e agora eles vêm com uma educação totalmente diferente da que a gente teve. Então, a gente tem que ter muita sabedoria para lidar com isso e eu acho que não é impondo, é conversando e explicando o porquê, o para quê. Olha, o celular tem várias funções maravilhosas, só que você tem que saber usar no momento certo. A escola tem uma outra função essencial para a sua vida. Quando você estiver lá, você tem que usar a função da escola ao seu favor. A família tem uma outra função, então a gente tem que explorar as funções da família, que é acolhimento, pertencimento, construção de afeto, de vínculo, de valores, segurança, tá? Então, se tudo for bem ajustado e organizado, dá para fazer combinado e não sai caro mesmo. Agora, impor é muito complexo. André, você acredita, por exemplo, seguindo a linha aqui da Damiane, que veio trazer esse contraponto, que ela acha que a criança tem que ser ensinada, estimulada a usar da maneira correta. Se fosse o seu filho, se você entregar o celular na mão dele para ele ir para a escola, você acha que ele obedeceria? Eu, como mãe, vou até... Desculpa, mas eu tenho que entrar também nesse bate-papo, porque eu me sinto pertencente também a esse assunto. A minha filha de 9 anos, eu acho que ela não obedeceria.
Eu acho que, primeiramente, eu acho que sim. A gente tem tem uma relação muito boa com meu filho, então acredito que a relação de confiança que a gente construiu, a gente consegue passar isso, mas nem sempre foi assim, né? Puxando um pouquinho mais atrás, né? Porque eu comecei a empreender na minha empresa, eu ficava tão vidrado que eu tive que ser chamado a atenção da minha esposa, assim, ó, tem hora que você está em casa, você não está em casa, você está só no celular resolvendo coisa de empresa, então, assim, ó, a gente tem que maneirar isso aí. Aí a gente entrou num consenso e começamos a implementar isso dentro de casa. Hoje, meu filho não sente muito falta se ele ficar sem celular, ele não sente falta. Mas, por exemplo, se ele levar para a sala de aula, na hora do recreio, se você falar assim, na hora do recreio você não pode usar, você acha que ele não vai usar, mesmo vendo os amigos usando? E eu acho difícil de conseguir ter esse controle na escola. Então, por isso, assim, que eu concordo em proibir, porque lá vai ser outra interação. Então, tipo assim, o foco lá na escola é diferente. Mesmo que você faça o máximo possível para poder, né, seguir as regras, lá às vezes pode acontecer de um amiguinho estar lá também utilizando, aí ele fala, meu amiguinho também está utilizando, então tem a influência de outros, né, que pode estar o meio social influenciando ele fazer algo que você não ensinou. E você, Jô, você acha que os seus filhos, na hora do recreio, se vissem todos eles jogando ali, você desse aquela ordem em casa, ó, na hora do recreio não vai jogar, não vai usar celular, eles acatariam a sua ordem? Acataria, porque eu sou moradora de Viana e tem a diretora Carla e ela já deu essa ordem de não usar celular na escola nesse período. Isso já acontece na escola? Já acontece, sim. É tanto que quando ela ia sair, eu falei, vai levar o celular? Não, Ana Lívia. Ela falou assim, não vale a pena porque a Carla vai tomar ele e realmente a diretora toma e guarda. Só e se fosse liberado? Se fosse liberado, eles se obedeceriam? Me obedeceriam. Já obedece porque as regras em casa já diz tudo. Porque é triste que quando eu estou falando com ela e ela está vidrada no celular. Não compensa. Então, eu já tirei e ela obedece fácil. As 3 que estão mais frequentes com o celular na mão, elas respeitam bem. Eu sou até grata porque na escola do bairro que moro já tem essa adequação. Então, eles já estão mais preparados para estar sendo cortado. E é bom. Muito bom, né? Muito bom. Muito bom. Deixa eu ver com a Essione. Deixa eu voltar a falar com essa maravilhosa, essa mamãe aí. Essione, no seu caso, você acha que os seus filhos, supondo que está liberado na escola, ali na hora do recreio, todo mundo usando o celular, menos os seus filhos, você acha que eles obedeceriam a sua decisão, aquilo que você orientou, ou não? Eles iriam entrar na onda dos amiguinhos e pegar o celular? Então, se tiver liberado, eu acredito que eles vão usar, né? Porque está todo mundo usando naquele ambiente. Mas o Gustavo, por exemplo, ele estudou numa escola militar até o ano passado. E era proibido o uso do celular só na hora do recreio mesmo, né? Então, ele estava obediente à regra, ele não usava antes. Só mesmo no horário que era permitido ali, no horário do recreio. Uma escola mais rígida, então era proibido isso, o uso do celular no momento das aulas, né? Já o meu de 10 anos, eu não dei celular e eu acredito que vai demorar um pouquinho ele receber celular. A gente não tem intenção de dar celular para ele por agora, não. Tá certo. Obrigada, Essione, pela sua participação, pela sua contribuição com esse assunto tão importante, viu? Um beijo para você, maravilhosa. Sim. E olha, aqui no nosso Facebook, a Cláudia Costa fala que o celular virou um inimigo número 1 do ser humano, pois as pessoas passam um tempo fixado nas redes sociais e não se dão conta do tempo que perdem, né? Agora, Elza, para a gente finalizar esse assunto, teve um levantamento da Unesco que mostrou que as crianças, ao utilizarem as redes sociais, por exemplo, na hora do recreio, ao voltar para a sala de aula, há um período de adequação ali, elas perdem em torno de 20 minutos de concentração para voltar para a sala de aula. Esse é um outro impacto que a gente vê aí, que está começando a ser apresentado agora, né? Os estudos da neuropsicologia, né, eles dizem que essa coisa do imediatismo, né, desse recebimento exacerbado de dopamina, da questão dopaminética, faz com que o cérebro fique viciado em coisas que são muito facilitadas. E a tecnologia, ela é um facilitador das nossas vidas. Quando chegar lá na sala de aula, eu vou ter que me esforçar usando todos os sentidos, ouvido, olho, boca, mão para levantar e fazer pergunta. A minha atenção tem que estar voltada ao professor.
E aí, como é que eu faço? Estava tudo muito fácil, agora está tudo muito difícil. Dificilmente, do ponto de vista neurológico, a adaptação vai ser tão fácil. Até aquecer a máquina de novo, né? Exatamente. Leva um tempo. Aí Exatamente. é o desperdício. Aí seu filho às vezes perdeu aquele conteúdo, não conseguiu fixar. A gente não sabe por quê. Gente, obrigada. Se ficasse aqui, ó, até amanhã tinha comentários, tinha assunto, tinham mais pesquisas, mas infelizmente o nosso tempo acabou. Obrigada, Gisele, pela sua participação. Tá? Obrigada, André, também pela sua presença. Elza, Beijo, eu que agradeço. a Disponha. gente agradece, viu, sempre.